Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. Uma imensa alegria estar aqui com vocês. Eu quero seguir a nossa jornada explorando o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, de maneira específica, eu gostaria de compartilhar com vocês uma questão muito importante para a igreja no contexto brasileiro e em qualquer contexto que a igreja se encontra ou que ela está localizada. Esse texto, na realidade, ele é muito interessante e chama a atenção por diversos aspectos. Mas eu confesso para vocês que enquanto eu estava orando e tentando ouvir a voz do Espírito Santo, e depois que ele ministrou meu coração esse texto, tentando discernir e entender qual era a sua direção, o que de fato nós precisávamos ouvir, eu me deparei com uma questão muito importante, ao mesmo tempo delicada, e que nós precisamos, como igreja, ter um discernimento muito grande. E eu acredito que, somando ao discernimento, nós precisamos de uma empatia muito grande para tratar desse assunto. Algumas coisas, de maneira específica, olhando para o texto, eu quero compartilhar com vocês, e alguns outros detalhes eu não entrarei, não mencionarei. Abre comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 8. Hoje nós vamos observar a presença de um missionário num lugar que, aos olhos dos judeus, seria o lugar mais improvável possível, onde eles deveriam estar e onde eles deveriam proclamar, anunciar o Evangelho. Mas o fato é que o Espírito Santo está se movendo, há um mover, não esqueça disso, há um mover do Espírito Santo nessa igreja, marcando aqui o início, não só no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles cristãos, sobre aqueles discípulos que estavam reunidos, mas há um movimento, um mover do Espírito, impulsionando a igreja na direção do propósito de Deus. E esse texto, ele vai nos mostrar isso. Como eu disse, alguns detalhes eu vou apontar, outros talvez fique para um outro momento. Tem algumas ênfases, pode dar um enter, por favor, que eu gostaria de trabalhar com vocês e refletir nessa noite. Atos capítulo 8, versos 4 ao 8, nós poderíamos até seguir o texto, entrar no verso 9 e seguir adiante, mas eu vou ler até o verso 8. Na NVI foi registrado assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia.
os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Pois bem, Lucas então continua descrevendo a dinâmica da igreja, como eu disse, após a morte de Estevão. A igreja que até então estava concentrada em Jerusalém, por causa da perseguição, ganha novos rumos. E essa dispersão dos discípulos, irmãos, ao primeiro olhar, nós não podemos descartar as dificuldades que envolveram essa dispersão. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas houve sim, nós não podemos descartar essas dificuldades, porque nós estamos falando de uma grande movimentação aqui, porque eles eram cerca de 120 pessoas, depois do Pentecostes, da pregação de Pedro ali no templo, há um acréscimo de 3.000 pessoas, e depois já são 5.000 pessoas, e a igreja está crescendo. E nós falamos dos últimos encontros que quando a igreja cresce, também crescem os problemas, e nós destacamos um pouquinho disso na semana passada. Mas o fato é que essa dispersão, dentro de um propósito de Deus, num olhar mais clínico, mais observador desse momento, nós percebemos que foi positivo. Foi um fator favorável porque proporcionou a propagação da palavra de Deus. Versículo 4, nós lemos aqui, Lucas registra que a palavra começou a ser anunciada por onde quer que eles fossem. E aqui nós precisamos imaginar que eles estão ali circulando por algumas regiões. Eu vou falar daqui a pouco de uma específica, que é o caso de Samaria, porque Galileia ficava ao norte de Jerusalém, Judeia ficava ao sul, e Samaria ficava entre essas duas principais regiões. E quando eles saem por causa da perseguição, só fica em Jerusalém os apóstolos, o restante da comunidade se dispersa por essas regiões, e é através dessa dispersão que a palavra de Deus então começa a ganhar novos rumos. A dispersão de gente, eu estava pensando nisso quando estudava o texto, que a dispersão de gente, e não a concentração de gente, que propaga, que proporciona a propagação do Evangelho. Interessante pensar nisso. E uma das coisas que veio à minha mente, eu não vou entrar nisso por causa do tempo, porque também é um assunto que demanda muito estudo e reflexão por parte de não só do pregador, mas por parte de toda a igreja. Mas uma coisa que eu fiquei lembrando é que o templocentrismo atrapalha a missão, irmãos. A concentração, entenda bem, não estou dizendo que nós não vamos nos encontrar. Por exemplo, hoje nós nos encontramos, estamos reunidos nesse lugar. Mas eu estou falando de colocar uma ênfase muito grande na questão do templo, de ficar concentrado no lugar. Isso atrapalha a missão. Toda a igreja que já ouviu o Evangelho precisa passá-lo adiante. Todo discípulo que já ouviu o Evangelho, que conhece a Cristo, que tem experiências com Cristo, que tem caminhado com esse Jesus maravilhoso, precisa anunciá-lo, irmãos. Nós precisamos passar a mensagem do Evangelho adiante. Amém? Essa mensagem não pode ficar conosco, e eu coloquei isso na sequência. A palavra de Deus, ela não é para uso exclusivo e restrito de um grupo de pessoas.
A palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser anunciada por todas ou para todas as pessoas em todos os lugares do mundo. A primeira palavra do Jesus ressurreto, lembra Marcos 16:15? A primeira palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos após a sua ressurreição foi: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que a missão da igreja é anunciar o evangelho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: a nossa missão é anunciar o evangelho. A nossa missão, irmãos, não é convencer as pessoas. A nossa missão, prestando atenção aqui, é aqui em mim, isso. A nossa missão, presta atenção no que Deus está falando, na palavra dele, é anunciar o evangelho. Amém? Você crê nisso? A nossa missão, irmãos, não é convencer as pessoas. E se nós tentarmos fazer isso, nós estaremos tentando, olha só, assumir a posição de quem? Isso, do Espírito Santo. Quer ver só? Abre a sua Bíblia comigo, vamos avançar um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 14. Esse texto é muito importante. Evangelho de João 14. Capítulo 16. Evangelho de João 16, verso 8. Olha só, esse texto ele é muito importante, porque Jesus está num momento muito especial, muito importante, muito significativo com os seus discípulos. E nesse momento Jesus está basicamente fortalecendo os seus discípulos, encorajando os seus discípulos para a continuidade da obra. Se você olhar aqui o contexto, não vou entrar nos detalhes, mas se você olhar no contexto, é como se Jesus estivesse fazendo um discurso de despedida nesse momento, porque ele diz: olha, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro conselheiro não virá. Em outras palavras, eu preciso voltar ao Pai, para que o conselheiro, o outro consolador venha. Jesus então fortalece os discípulos, porque quando eles ouvem essas palavras de Jesus, eles se entristecem. E aí no capítulo 16, verso 8, Jesus vai introduzir, vai dar ênfase na pessoa divina do Espírito Santo e na sua obra. E é isso que nós precisamos compreender. Olha o verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Olha só. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que Jesus está dizendo aqui é fazer referência clara à presença e à função nesse texto específico do Espírito Santo. Ele diz: olha, quando o Espírito Santo vier, é Ele que vai convencer o mundo. E a palavra mundo nesse texto e nesse contexto se refere a todas as pessoas em todos os lugares do mundo.
O que nós entendemos disso, irmãos? E precisamos caminhar com essa verdade clara aos nossos corações, iluminando o nosso caminho pela missão. É que a nossa tarefa é pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. E o Espírito Santo vai convencer o coração das pessoas. E nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, em momento algum, tentar assumir uma responsabilidade, uma função que é do próprio Deus. Mas nós precisamos continuar a missão, anunciando o Evangelho para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. Pensando nisso, eu também fui levado a refletir que a igreja local, num trabalho conjunto e cooperativo com a Igreja Universal, que está espalhada por esse mundo, a igreja local, ela deveria funcionar, irmãos, olha só, como uma caixa acústica, ou como um satélite, que recebe uma mensagem importante. Nós carregamos conosco a mensagem da salvação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 15 e 16, ele faz uma afirmação ali importantíssima. Lembra desse texto? Ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, que é as boas notícias em Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja, como uma caixa acústica ou como um satélite, ela é detentora dessa mensagem, irmãos. Nós recebemos essa mensagem um dia, cremos nessa mensagem, entregamos a nossa vida a Cristo, confessamos Ele como Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados e iniciamos uma caminhada com Cristo. E ao receber essa mensagem, nós precisamos amplificá-la, para que o maior número possível de pessoas ouçam a mensagem do Evangelho. Essa mensagem, irmãos, ela não pode ficar guardada dentro de nós, ela não pode ficar restrita no nosso círculo aqui de discípulos. Porque é o mesmo Jesus ressurreto que deu a ordem para anunciar o Evangelho, em Mateus 28, ele também deu uma ordem para que os discípulos façam outros discípulos. E essa, irmãos, é a nossa missão. Eu sei que quando nós olhamos para a Bíblia, eu falei isso anteriormente, a nossa missão ela é abrangente, ela não se restringe apenas em anunciar o Evangelho, mas ela também inclui fazer discípulos de todas as nações. Inclusive está na nossa placa ali na frente, colada ali, que a nossa missão é receber poder e santidade de Deus, para sermos e fazermos discípulos de todas as nações. Nós não podemos nos esquecer disso. Que a igreja local, essa igreja local onde nós estamos, irmãos, servindo, seguindo juntos os passos desse Jesus maravilhoso, seja como uma caixa acústica, cada um de nós, sejamos como uma caixa amplificadora, que por onde a gente passa, a gente vai testemunhando de Jesus, a gente vai anunciando as boas novas do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? E aí, então, antes de entrar aqui nas ênfases e destacar essa questão do preconceito que o Espírito Santo ministrou com bastante ênfase no meu coração, eu quero destacar a presença desse missionário, e não só dele. Depois fala que Pedro e João também passaram pelos povoados de Samaria, anunciando Cristo. Mas a presença de Filipe em Samaria, irmãos, chama muito a nossa atenção. E nos ensina lições quando o assunto é evangelismo, ou seja, quando o assunto é proclamar Jesus.
E aqui, entenda, eu não estou me referindo em termos geográficos, já falei disso agora, porque Samaria estava na rota dos discípulos, nessa dispersão. Mas eu quero tratar aqui algumas questões, por exemplo, quando envolve judeus e samaritanos. Algumas questões vocês já sabem, nós só vamos relembrar, e outras são mais específicas a partir do que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A primeira questão é de ordem étnica. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, nós já vimos, nós sabemos disso, porque eles eram considerados um povo de sangue misto. E isso acontece lá atrás. Eu não vou entrar nos detalhes também por causa do tempo, mas se você depois, durante a semana, fizer esse esforço, tiver essa dedicação e interesse de estudar, vale a pena. Segundo livro de Reis, no capítulo 17, vai mostrar ali o final de uma dinastia de reis de Israel. O 19º rei foi Oséias. E foi nesse período do reinado de Oséias que os judeus, que os israelitas sofrem invasão do povo assírio. Um rei chamado Salmaneser, que era o rei assírio naquela ocasião, invade Israel, conquista Samaria, e ele então deporta os israelitas para a Síria e para outros lugares. E no lugar dos israelitas, olha só a estratégia dos reis naquela época. O rei assírio traz para Samaria, onde era a habitação dos judeus, outros povos, babilônicos, cuxitas, outros povos. E quando Israel, ou os israelitas, voltam para Jerusalém, eles então começam a se relacionar com aqueles povos pagãos, e eles então vão gerando filhos, e vão gerando descendência de sangue misturado. E isso, irmãos, separava os judeus dos samaritanos. Que coisa, não é? E a outra questão é de ordem religiosa. Os samaritanos acreditavam somente no Pentateuco, você sabe disso, vai se lembrar. Eles se orgulhavam de serem mais ortodoxos do que os judeus. Divergiam entre eles quanto ao local de adoração, porque em Samaria existia um templo no Monte Gerizim. Aliás, esse templo dos samaritanos depois foi destruído por um sumo sacerdote judeu, aumentando ainda mais a rixa, a divergência entre eles. E eles também tinham problemas por causa da adoração, dos elementos da adoração, porque os samaritanos, uma vez misturados com outros povos, eles incluem na sua adoração a Deus, a Yahvé, eles misturam com essa adoração o paganismo. E tudo isso que eu estou falando para vocês de maneira introdutória, irmãos, tem muita coisa para entrar aqui, foi suficiente para causar uma divergência, um distanciamento, uma separação, uma rixa entre os judeus e os samaritanos. E o texto que nós lemos aqui mostra Filipe em Samaria. E Filipe está ali para quê, irmãos? Ele está ali para anunciar a palavra de Deus. Ele está ali porque ele tem uma causa, presta atenção nisso, um propósito maior do que qualquer divergência, seja ela de ordem étnica, social, de ordem racial, de ordem religiosa. Ele está ali porque ele tem consigo um propósito a cumprir.
E isso, irmãos, traduz para nós de maneira clara, como uma grande lição, que nós precisamos, como igreja, anunciar o Evangelho a todas as pessoas, sem qualquer barreira, em relação ao que as pessoas pensam e em relação ao que as pessoas fazem. Sabe por quê? Porque o nosso propósito é maior do que qualquer divergência com as pessoas. Amém? Você crê nisso? Eu creio, irmãos. E aí, eu destaquei ali que as divergências, elas são fruto do orgulho, da indiferença e da dureza do coração humano. E nós não podemos cair nesse erro. Nós não podemos cometer esse erro. E essa tarefa, eu disse aqui, vou repetir, não é uma opção da igreja, é um mandamento de Cristo. Marcos 16:15, de novo. Nós não podemos, irmãos, preste atenção nisso, levantar muros de inimizade com aqueles que pensam e agem diferentes de nós. Esses muros, além de nos afastar das pessoas e da sua realidade, ainda impedem que elas ouçam o Evangelho e tenham oportunidade de crer em Deus. A igreja recebeu o ministério da reconciliação e não da separação. E quando eu estava pensando nisso, um texto que saltou ao meu coração, eu quero ler para vocês, junto com vocês, porque vale muito a pena. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Aliás, eu gostaria, se for possível, de ler esse texto junto com você. Aqueles que podem, fique de pé no seu lugar. Vamos ler esse texto juntos. Olha só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 18 até o 20. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Vamos lá? Fique de pé no seu lugar. E vamos ler junto esse texto. Antes, Paulo está trazendo aqui no contexto a realidade desse ministério maravilhoso de reconciliação. Está fazendo alguns apontamentos em relação a ele como apóstolo. E nesse momento, olha só, ele então começa a descrever aquilo que nós vamos ler juntos. Verso 18, vamos lá. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Pode sentar, por favor. Obrigado por ler junto comigo esse texto. Irmãos, esse texto, ele carrega em si um significado muito profundo para nós como discípulos de Jesus Cristo, porque dentre as ênfases que Paulo está destacando aqui, primeiro ele está dizendo que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. E uma vez reconciliados, o que nós queremos e o que nós precisamos fazer é anunciar essa mensagem que vai reconciliar outras e mais pessoas com Cristo. O segundo ponto de destaque aqui é que nós recebemos de Deus, preste atenção nisso, um ministério. E esse ministério, Paulo denomina como ministério da reconciliação.
E dentre as coisas, irmãos, que nós podemos pensar desse texto, é que a igreja, eu citei aqui, ela recebe o ministério da reconciliação e não da separação. A igreja precisa ser uma ponte, a levar a palavra, abrir o caminho, deixar o caminho acessível, para que o evangelho chegue às pessoas. E uma palavra que fica gravada na minha memória, no meu coração, todas as vezes que leio esse texto, é que Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. É que Deus faz hoje, continua e continuará fazendo, irmãos, o seu apelo. Ele fez por meio dos profetas, Ele fez por meio dos apóstolos, e Ele continua fazendo esse apelo hoje por intermédio de quem? Da igreja. E Deus, irmãos, preste atenção, Paulo está enfatizando, afirmando que Deus confiou à igreja esse ministério. E eu fico pensando, dentre algumas coisas que eu sou conduzido a pensar diante do texto, é o que nós temos feito com esse ministério, irmãos. O quanto nós, como igreja, temos desenvolvido esse ministério com fidelidade ao longo da nossa caminhada. A mensagem que nós proclamamos é de reconciliação com Deus por meio do sacrifício de Jesus. A mensagem que nós carregamos, irmãos, não é uma mensagem de condenação, embora o Evangelho traga sim, carregue em si o seu aspecto de juízo, de justiça de Deus. Mas nós carregamos uma mensagem de reconciliação. E essa reconciliação com Deus é possível por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe, entende? Não existe uma mensagem nova. Não existe, aliás, nada mais novo, nada mais importante, nada mais significativo do que anunciar a reconciliação dos homens com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Certamente, essa mensagem não está dissociada do chamado ao arrependimento, não é isso. Pelo contrário, o arrependimento e fé são exigências claras que os evangelhos fazem para nós. E o que nós precisamos, irmãos, é sermos realistas e íntegros na tarefa do evangelismo. Nós precisamos disso. Realidade e integridade. Quando nós abordamos uma pessoa para falar para ela do amor de Deus, das boas novas em Jesus. Segundo destaque é que Jesus quebra os preconceitos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus quebra os preconceitos. Às vezes nós não queremos, mas Jesus quebra os preconceitos. E um dos textos bíblicos, irmãos, mais, pessoalmente falando, mais fantásticos, mais extraordinários registrados na Bíblia, que reforça essa realidade, está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Volta lá, João 4. Alguns detalhes aqui, não dá tempo de entrar em todos os detalhes desse texto, mas você conhece bem, é o encontro de Jesus numa cidade samaritana chamada Sicar, e nesse encontro de Jesus com uma mulher samaritana, acontece algo extraordinário.
E eu vou destacar isso aqui e vou fazer um apontamento da importância disso lá na conclusão da mensagem. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Ele está quebrando séculos de preconceito e de indiferenças entre judeus e samaritanos. Jesus é demais, não é? É interessante porque os judeus evitavam esse caminho por Samaria. Quando eles precisavam se deslocar ali na região, eles evitavam esse caminho, irmãos. E quando o texto, João narra aqui que era necessário Jesus passar por Samaria, se trata de uma questão não só geográfica. Eu sou levado aí a pensar nisso olhando para o texto, porque na questão geográfica tinha os atalhos, tinha outro caminho, dava para, como a gente falava quando era criança, né? Corta o caminho aí, pega aquela estradinha, tá vendo aquela estradinha ali? Entra por ela e corta o caminho, passa por ali não, dava para cortar o caminho, irmãos. Mas o texto diz que era necessário Jesus passar por lá. Sabe por quê? Porque ali tinha uma mulher. Olha que coisa fantástica, irmãos. As mulheres judias sofriam preconceito dentro do próprio círculo judeu. Imagina uma mulher samaritana conversando com um homem, um rabi, e ainda judeu. Mas o texto diz que era necessário porque Jesus tinha um encontro com uma mulher samaritana. E o que Jesus faz quando ele pede água? Simplesmente me dê, está cansado da viagem? Me dê água para beber. Ao iniciar o diálogo com aquela mulher, irmãos, ele estava simplesmente quebrando séculos e séculos de preconceito. E ele estava ensinando mais. Ele estava ensinando que ele veio justamente para buscar e salvar os perdidos. Ele estava ensinando, irmãos, que preconceitos com base em tradições humanas caem por terra diante do amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha o verso 18. Jesus, ele inicia um diálogo com aquela mulher, um diálogo, aliás, muito interessante, e parece que no meio do diálogo a mulher quer se esquivar da pergunta que Jesus, da pergunta não, né? Jesus fala para ela, chama seu marido. E nesse momento parece que ela quer se esquivar da conversa. Olha o verso 18. Mas o fato é que Jesus não condena a mulher por causa da sua conduta moral. Ela já teve 5 maridos e o homem com quem ela vivia não era o seu marido. Olha lá o verso 18. Verso 16, ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Prestou atenção que Jesus faz? Ele não condena a mulher, irmãos, por sua conduta moral. E aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas olha o que Jesus declara para ela no verso 21. Antes Jesus declarou, creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. E eu fiquei pensando, irmãos, que a maior necessidade daquela mulher continua sendo a de muitas pessoas hoje. Sabe qual é?
crer em Jesus. Crer em Jesus. E mais, Jesus mostra que a necessidade espiritual precisa ser reconhecida e encarada com muita seriedade. E aqui está uma tarefa importante para nós nesse anúncio do Evangelho, mostrar, lembra que eu disse sermos realistas, mostrar para as pessoas, apontar para elas, não num tom de crítica e julgamento, não é isso, esse não é o nosso papel, mas mostrar para elas a necessidade espiritual, que precisa ser reconhecida, irmãos, e encarada com muita seriedade. Nós não podemos esconder à luz da Bíblia a sua mensagem central, que sem Cristo nós estamos perdidos. Sem Jesus, as pessoas ao seu lado estão perdidas. Sem Cristo, as pessoas que estão lá fora, carecendo desse amor de Deus, elas estão perdidas. E nós não podemos esconder essa verdade das pessoas, mas nós precisamos, irmãos, com sinceridade, com realidade, mostrar para elas que sem Cristo elas estão perdidas. E mais, olha quanta coisa importante. Jesus mostra que diante de Deus, isso é fantástico, irmãos. Todos nós somos aceitos e acolhidos. Diante de Deus, irmãos, não há judeu, não há grego, branco, negro, rico, pobre, brasileiro, português, japonês, chinês, americano. Diante de Deus, todos nós somos aceitos e acolhidos. Ah, pastor, mas precisa de uma resposta da pessoa. Sim, são as exigências do Evangelho: arrependimento e fé. Olha o que Jesus diz para a mulher: mulher, creia em mim. Essa era a maior necessidade dela, irmãos, e continua sendo de muitos hoje. E um texto fantástico, vale a pena, eu quero ler esse texto com vocês. Estou caminhando para o finalzinho. Gálatas capítulo 3. Vamos ler esse texto, Gálatas 3. A partir do verso 26. E é interessante, não dá tempo, eu não quero entrar nos detalhes, até para eu não me perder aqui na sequência da mensagem, mas a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que ele escreveu diante de grandes conflitos. E um desses conflitos é que os irmãos ali na Galácia estavam abandonando o evangelho verdadeiro para voltar às práticas legalistas do judaísmo. Aqui está grande tensão, grande conflito que Paulo encontra, e ele precisa escrever essa carta. E a hora que ele chega lá no capítulo 3, verso 28, 26 em diante, olha que coisa fantástica, irmãos. Olha que realidade Paulo está enfatizando ao coração daqueles irmãos. Todos vocês são filhos de Deus, olha só, não por obediência a regras. No contexto você vai ver isso, não por obediência às regras, rígidas regras da lei, mas olha só, vocês são filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Pois, 27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego. Olha que coisa fantástica. Escravo, nem livre, homem, nem mulher. Se a mulher samaritana escuta isso, hein? Lê essa carta depois, hein? Nem homem, nem mulher,
pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aqui abre outra janela para a gente entrar. Que coisa fantástica, irmãos. Em Cristo, nós somos um. E eu fico pensando, quais são as barreiras, irmãos, que precisa cair diante de nós, à luz dessa verdade maravilhosa? Quais são as barreiras que precisam ser quebradas entre nós diante dessa maravilhosa realidade? Quais são as barreiras, irmãos, que precisam cair diante de nós em relação aos outros, diante desse texto maravilhoso e dessa realidade extraordinária? E eu penso mais, irmãos, eu fico pensando, o que nos impede de falar de Jesus, de anunciar o Cristo vivo por onde a gente passa? O que tem te impedido? O que tem me impedido? E eu quero concluir. Pode dar mais um enter, por favor. E nessa conclusão, eu quero acrescentar 2 elementos que eu considero fundamentais para uma compreensão mais profunda desse tema. É lógico, irmãos, eu estou aqui tentando, em 40 minutos, resumir um tema que nós podemos discorrer várias outras vezes. Mas nessa conclusão eu quero acrescentar 2 elementos que eu considero fundamentais. O primeiro é exatamente voltando para o encontro de Jesus com a mulher samaritana, João 4. Porque desse encontro, irmãos, resultou, esse encontro teve um resultado extraordinário. A abordagem objetiva e realista de Jesus diante da mulher, porque ele revela fatos da vida dela, e ele vai além disso. Olha o versículo 26 de João 4, se você quiser voltar rapidinho, se não anota, depois você verifica. Jesus se revela para aquela mulher. Ele revela quem ele é. Ele diz, olha, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou o ungido de Deus. Eu que estou aqui falando com você. Dá para imaginar? E o resultado desse encontro, irmãos, foi o testemunho da mulher. Ela corre possivelmente para o vilarejo de onde ela vinha. E ela testemunha para os samaritanos. Verso 39, que por sua vez o que fizeram? Creram em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que quando nós cremos, nós testemunhamos. O testemunho é uma marca do discípulo, irmãos. É uma marca que nós carregamos. Quando testemunhamos, nós estamos dando sequência ao trabalho dos apóstolos. Olha que privilégio. Quando testemunhamos, estamos confirmando a veracidade da história. Preste atenção nisso. Nós estamos confirmando a veracidade da história que nós decidimos habitar.
A história que nós um dia decidimos seguir, irmãos. Essa história tem transformado a sua vida? Seguir os passos de Jesus, andar ao lado de Jesus, aprender aos pés dele, tem modificado, tem transformado a sua vida? Porque essa é a história que nós decidimos habitar. Quando nós testemunhamos, irmãos, nós estamos confirmando que crer e seguir a Jesus resulta numa vida transformada e carregada de verdadeiro sentido existencial. Nós estamos afirmando para as pessoas que agora nós enxergamos a vida, a nossa própria vida, nós enxergamos o mundo, nós enxergamos as pessoas que estão ao nosso entorno de uma outra maneira. Porque se isso não estiver trabalhando em nós, modificando a nossa vida, irmãos, nós precisamos parar e rever a história que nós decidimos habitar. Porque o fato é que aqueles que andam com Jesus são marcados. Aqueles que andam com Jesus são marcados pelo seu amor, são marcados pela fé, são marcados por uma vida curada, amém? Por uma vida transformada. E aqueles que andam com Jesus, irmãos, se preocupam com o que Jesus se preocupa. Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. O que nós temos feito, irmãos, com essa história que nós decidimos habitar? Quais são as marcas que Jesus tem deixado em nós e nós temos compartilhado com outras pessoas? E eu acho fantástico porque os judeus evitavam um caminho para Samaria, lembra que eu falei disso? Jesus era necessário passar por ali, e mais, irmãos, os samaritanos, olha que coisa, fazem um pedido para Jesus. O que eles pedem? O Senhor identificou aí no texto de João, lá no versículo 40. Fica conosco. Em outras palavras, Jesus não vai embora não. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Ele atende o pedido dos samaritanos e fica mais 2 dias com eles. E agora eu vou falar algo mais fantástico ainda. 2 dias com Jesus foi suficiente para marcar a vida daqueles samaritanos. Cada dia com Jesus, irmãos, vale a pena. Cada dia ao lado dele é uma marca genuína que ele vai deixando em cada um de nós. Irmãos, isso é maravilhoso. E qual foi o resultado de ficar 2 dias com Jesus? Olha lá o texto, olha o verso 42. Muitos outros samaritanos creram. E o testemunho deles diante dessa realidade, diante da mulher, a mulher vai dar testemunho, e agora quem está dando testemunho para ela são as pessoas do vilarejo. Olha que coisa fantástica, irmãos. Olha o verso 42 de João, capítulo 4. Deixa eu voltar lá rapidinho, esse texto eu quero ler. E disseram à mulher, olha só, agora cremos. Agora significa que antes eles não.
Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o quê? O Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. E o segundo elemento, não tem nem cabelo, está querendo sentar. E o segundo elemento, irmãos, aponta para a importância da proclamação. Pode dar mais um enter? Isso. Como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Ainda há fome de salvação nesse mundo, irmãos. Embora o cenário é caótico, as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, irmãos. Por escolha própria. Mas ainda há salvação, a fome de salvação nesse mundo. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso, irmãos? Eu só posso dizer isso à luz das Escrituras. E um texto que eu aponto, está lá em João 4, nesse próprio texto. Como consequência dos samaritanos crerem em Jesus. Olha o que ele diz para os discípulos no versículo 35. João 4, 35, ele diz, abre os olhos. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. As pessoas estão esperando ouvir a mensagem da salvação. E aí eu fecho com essas perguntas que o apóstolo Paulo deixou registrada na carta aos Romanos. O contexto ele está expressando, depois você vê na sua casa, Romanos capítulo 10. Ele está expressando um desejo do seu coração pela salvação do povo dele, do povo de Israel. E ele nos conecta, irmãos, numa profunda reflexão através dessas perguntas. Olha só, Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É por isso que Jesus reforça no próprio Evangelho de João: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Feche seus olhos por um instante. Aqueles que depois vão nos acompanhar pelo canal do YouTube e outras plataformas, que Deus te abençoe, que você seja encorajado pela palavra de Deus e despertado pelo Espírito Santo diante dessa realidade. E nós que